Tadeu, indica aí alguém que vem falar para a gente alguma coisa que foi importante para ele, na vida dele, e vai trazer para nós. E hoje nós temos um convidado que já esteve aqui algumas vezes e sempre contribuiu bastante com a gente. E não vai ser diferente agora, né? Esse é o nosso querido professor de Engenharia Mecânica da Unicamp, doutor Anselmo. Vem aqui, Anselmão, falar para a gente. Vai botar um áudio, não vai? Um vídeo? Acho que sim. Eu gravei um vídeo. Não vai, Yari? Não tá aí o vídeo? Vai. Ele vai colocar. Tá lá. Espera um pouquinho. Espera aí, gente. Espera aí que houve uma falha técnica. Pronto. Deu aí? Boa noite, queridos. Ari me pediu para, em 5 minutos, indicar um livro ou um filme ou alguma coisa que eu gostaria de indicar para vocês. Eu, ao invés de indicar um livro, eu quero indicar 5. E vou gastar 5, 6 minutos para indicar 5. Eu sempre aprendi, desde que eu me converti, lá em 1977, que eu deveria ler a Bíblia. E tenho feito isso diariamente. Mas aprendi com os meus pais na fé, especialmente o PP, e também o Iberê, que a gente deveria também ler alguns livros, que são livros que fazem diferença na nossa vida, que nos ensinam a livros de autores cristãos. Tem muito livro bom e muito livro ruim. Eu vou recomendar para vocês 5 livros que eu li ao longo da minha vida cristã, que são clássicos, que eu recomendo. Leiam, faz diferença na sua vida. O primeiro que eu quero recomendar me foi recomendado pelo PP, um dos meus pais na fé, que muitos de vocês conhecem, um dos meus pais na fé. Ele recomendou e eu li e fez muita diferença na minha vida. Chama-se Vida Cristã Normal, de um autor chamado Watchman. Eu nem sei se você vai conseguir achá-lo, talvez num sebo. Do que esse livro trata? É um estudo bíblico sobre Romanos 6, 7, 8, falando sobre nossa santificação, sobre o processo de santificação. Ele mostra que tanto a salvação quanto a santificação na nossa vida são pela graça. A gente acha que a sua salvação é pela graça. Santificação é pela graça também. Isto é, o meu esforço não consegue me santificar. O meu esforço não consegue me livrar do pecado. Eu preciso do Espírito Santo para me livrar do pecado. Então, o que eu faço então? Romanos 6, 7, 8 explica isso. A primeira coisa que você precisa fazer é saber que você morreu com Cristo. Segunda coisa que você precisa saber é considerar-se morto para Cristo. Depois, oferecer os seus membros para ser usado como instrumento de justiça. Tudo isso, Romanos 6. E depois, curtir a lei do Espírito de vida que te livra da lei do pecado e da morte. Já está em Romanos 8. Eu fiz um super resumo do livro. Leia, Vida Cristã Normal, de Watchman. Segundo livro que eu queria sugerir, que eu li, que fez muito bem. Isso aí eu já li nos anos 80, primeira metade dos anos 80. Chamava-se naquela época Contra a Cultura Cristã, de John Stott. Depois mudou de editor, então mudou de livro, mudou de nome. O nome passou a ser A Mensagem do Sermão do Monte. John Stott. Tudo que você achar do John Stott, leia, que é muito bom. Eu li vários, mas eu vou recomendar um só. É um estudo, esse livro é um estudo, quase que versículo por versículo, do Sermão da Montanha. Muito bom. Eu estudei esse livro, eu li esse livro em 1980 e depois disso eu fiz vários estudos desse livro. Até hoje eu ministro estudos desse livro baseado no livro do John Stott. Muito bom. O Sermão da Montanha é fundamental para você conhecer bem, porque se você não tivesse mais nada da Bíblia e só tivesse o Sermão da Montanha, você já teria muito do que Deus quer para a sua vida. Então, Mensagem do Sermão do Monte, John Stott. O terceiro livro, que eu li já no começo dos anos 90, chama-se A Celebração da Disciplina. Do que trata esse livro? Como eu disse, a santificação é graça, é Deus que faz a santificação em nós. Isso não significa dizer que nós vamos ficar de braços abertos, tomando sol, esperando que Deus nos santifique. Não, segundo esse autor propõe, baseado na Bíblia, nós temos que viver nas disciplinas do reino de Deus. Nós temos que ser pessoas que vão praticar as disciplinas. Quais são? Tem vários capítulos, cada capítulo é sobre um tema. Oração, leitura e meditação da palavra, adoração, simplicidade, serviço e vários outros capítulos que tratam das disciplinas do reino de Deus. Recomendo fortemente esse livro, leia. Um quarto livro que eu li recentemente, 10 anos para cá. 10 anos para cá, para nós que somos seiscentões, já é pouca coisa. Então eu li de 10 anos para cá, eu li Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno.
Leia esse livro. Estou relendo esse livro. Neste momento eu estou relendo. É muito bom esse livro. Fala sobre como a gente teme o homem e como a gente teme o que o homem pensa da gente, a reputação que a gente tem diante dele, como a gente teme a opinião do homem e como a gente precisa aprender a temer muito mais a Deus do que a opinião do homem. Muitas vezes o nosso comportamento é pautado pela opinião do homem, pelo temor do homem. E esse autor, ele resume o livro numa frase que ele cita várias vezes, essa frase do meio para o fim do livro, que é que eu ame cada vez mais as pessoas e precise cada vez menos da opinião delas. Leia quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. E por último, o último livro que eu li nos últimos 5 anos, chama-se Em Busca de Deus, de John Piper. Outro autor que tudo que você encontrar pela frente, leia, é John Piper. Piper, P-I-P-E-R. Tá? Esse livro, Em Busca de Deus, é o livro que trata sobre em busca da felicidade cristã. Muitas vezes nós procuramos felicidade em coisas pequenas, em coisas da nossa própria vontade, em dinheiro e coisas desse tipo. E o que esse autor propõe é que a gente cumpra a vontade de Deus, realmente deixe as nossas vontades para trás, porque Jesus diz que a gente deve tomar a nossa cruz e segui-lo, quer dizer, muitas vezes abrir mão da nossa vontade para segui-lo, mas ao segui-lo a gente deixa algumas supostas alegrias para trás que a gente poderia ter ao cumprir as nossas próprias vontades, em troca de alegrias muito maiores. Seguir a Deus não é morrer, não é só coisa ruim para a nossa vida, não, são alegrias muito maiores do que as alegrias da nossa própria, que são originadas da nossa própria vontade. Ele usa uma linguagem muito bacana, ele fala assim, nós somos como aquele menino que brinca na lama da favela, não sabendo que do lado de lá do morro tem toda a areia da praia para ele brincar. Do lado de lá do morro, no nosso relacionamento com Deus, nós podemos ter muito mais alegrias. E ele pauta o livro dele num versículo muito interessante que eu decorei na época que eu li e nunca mais esqueci. Salmo 16:1, que diz assim, na sua presença, na presença de Deus, na sua presença, a plenitude de alegria e na sua destra, delícias perpetuamente. Então leia Em Busca de Deus, de John Piper. São esses 5 livros que eu tenho para você ler. Boa noite, abraço. Deu até uma torcidinha na boca lá, hein? Ô, pessoal, eu vou colocar aqui os livros que ele citou e, fora isso, eu vi que ele já escreveu os nomes dos livros aí para você poder copiar, tá? Mas aí tá aí os livros que o Anselmo citou, tá bom? Vão copiando aí. Grande experiência de vida tem o Anselmo, e trouxe aí uma gama enorme de bons livros, boa leitura e coisas que podem fazer com que a gente tenha uma visão diferente do que está tendo hoje ou complementar ao que a gente tem hoje, né? Então, tá aí.